Olá, meus amigos. Estamos quase terminando o dia de hoje, 7 de novembro, mas não podia deixar de partilhar com vocês um pouquinho da oração e da meditação que fizemos ao longo deste dia, desta palavra santa que ilumina a liturgia e ilumina a nossa vida. Muito obrigado por você estar conosco, por estarmos acompanhando com Jesus o seu caminho até Jerusalém. Lembramos que do capítulo 9 ao capítulo 19 de Lucas, nós temos a trajetória de um caminho que não é geográfico, mas um caminho no qual o próprio caminho, que é Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou como os Atos dos Apóstolos, onde éramos chamados de discípulos do caminho, esta caminhada, este ir a Jerusalém, ao qual Jesus vai ensinando os da primeira hora e a nós como é que temos que seguir. Chegamos ao capítulo 17 e hoje os 6 primeiros versículos, Lucas 17, 1 a 6. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E nesse trechinho, Jesus trata de pelo menos três temas muito importantes. O primeiro dele diz respeito ao escândalo. Fala, se eu não contei errado, 3 vezes a palavra escândalo, escandalizar. Para nós, a palavra escândalo é algo que nos assombra, é algo que mexe conosco, é algo desagradável. Na Bíblia também é. Mas a palavra original, o significado original desde o grego é pedra de tropeço. É aquilo que desvia do caminho. Então, nós somos convidados a superar essas atitudes que desviam a nós e aos irmãos e aos pequeninos, principalmente. E pequeninos aqui não é só estatura, pequeninos são as crianças, os frágeis, os vulneráveis, os sem voz, os sem vez, o doente, o idoso, o estrangeiro, a pessoa que precisa de nós. O texto começa dizendo que o escândalo, nós podíamos também interpretar como o pecado, o mal, o erro, o fracasso, a fraqueza, é inevitável. Não é que faz parte da condição do ser humano, mas é algo que está aí, pode ser evitado. Nós não precisamos fazer. E aqui vem o remédio para isso, que é o segundo tema. O segundo tema é sobre o perdão. E é interessante que ele fala que nós precisamos perdoar sempre. Usa a expressão 7 vezes. 7 na Bíblia é sempre, plenitude. O perdão como remédio de cura para aqueles que se perdem, porque o texto vai convidar a todos nós à conversão. E é muito bonito que ele diz assim: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Veja, não é para a gente julgar, não é para a gente condenar, apontar o dedo, ficar comentando, falando das fraquezas do outro, da outra. É para repreender. E essa repreensão é a atitude de quem ama. Quem ama e que não quer ver o irmão perdido, extraviado, jogado, deixado de lado, abandonado. E mais do que repreender, perdoa. O remédio do perdão. Nestes tempos tão difíceis que estamos passando, não é nenhuma novidade, mas é a grande novidade a fala do Evangelho. Perdoar. Apesar de ser difícil, nós precisamos lembrar sempre:
Deus nos perdoa. Se Ele nos perdoa, precisamos perdoar também. E o último tema é a fé. Esse trechinho nós ouvimos num dos evangelhos do domingo. É aquela bonita expressão dos apóstolos. Agora eles não são mais só discípulos, eles são apóstolos. Eles já foram enviados, eles já voltaram dando notícias do que haviam feito, do que haviam visto, do que havia acontecido com eles. Eles são apóstolos enviados. Esses apóstolos pedem: aumenta-nos a fé. E aqui o aumentar, o verbo aumentar, não é apenas tamanho, crescimento, mas sim fortalecimento. E o Senhor diz: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, operariam milagres, operariam sinais maravilhosos. Então, junto com o evitar o escândalo, que na linguagem bíblica poderíamos dizer que é uma catequese ao contrário. Quando ele diz evite o escândalo, ele está nos dizendo: viva corretamente, tenha atitudes. Quando ele nos convida a perdoar, não é só naquele momento exato, a pessoa me machucou, eu digo: não, eu te perdoo, mas atitudes de perdão. E essas atitudes, elas passam pela acolhida, pela tolerância, pela compaixão, pela confiança no outro. Isso é muito maravilhoso. E por fim, queridos amigos e amigas, aumentar a fé é nos tornar cada vez mais maduros, é irmos amadurecendo na caminhada com Cristo. Nessa caminhada que muitas vezes é de provações, de perseguições, de tribulações, mas que se formos pessoas que evitam ao máximo o escândalo, pessoas que exercem o perdão 7 vezes, e não só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas sempre, nós com certeza teremos uma fé que não vai se abalar, uma fé que se renovará a cada dia. Vamos juntos, caminhando com Jesus, vamos no caminho dele, ele que é o caminho, vamos nos passos dele, ele que é o nosso destino, vamos ao encontro dele, que está presente nos irmãos, na liturgia, na palavra que escutamos, nos ministros ordenados e principalmente quando estamos em comunidade e cuidamos dos irmãos mais necessitados. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.